Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu trago para vocês aqui a montagem em 24 volts dessas baterias de titanato de lítio da Yinlong. Como eu havia já informado aí nos comentários que eu iria fazer um vídeo mostrando como é que se monta. Então, se vocês observarem, eu tenho 6 células nesta fileira, com mais 6 células nesta fileira, 40 amperes cada uma, ela dá mais do que 40 amperes, ela trabalha com 2,3 volts, certo? Então, se você pegar esse 2,3 aí e multiplicar por 12, você vai ter aqui a tensão total de trabalho dessas células, tá? Que vai formar um pack para 24 volts. Eu tenho aqui que é indispensável que nós possamos usar essa BMS, que é a BMS. O que é que ela vai fazer? Vai fazer o controle de tensão de cada célula dessa, carregando ela por igual, mantendo a mesma tensão, que o mínimo dela é 2,3 volts, ok? Então, é um tipo de bateria que não explode, não sai nenhum tipo de resíduo se você perfurar ela, né? Vocês podem ver alguns vídeos aí no YouTube, inclusive, mostrando, né, o trabalho deste tipo de bateria, que vai formar aqui essas células, que trabalham no mínimo de 6,3 volts, né, 40 amperes. Para vocês terem uma ideia, o peso dela é mais do que 1 quilo. Então eu tenho 12 células desta. E precisa ser usada uma BMS, tá? Para trabalhar para 24 volts. Claro que não vai ser 24 volts certinho, né? Vai ser mais de 24 volts, ok? Então 12S, como vocês podem ver aqui. Mas beleza, para fazer essa montagem, eu vou precisar dessas conexões aqui, como vocês podem ver. Olha aqui essas conexões, certo? Já vem empacotada, bonitinho, ó. E aí eu vou fazer a conexão um a um e vou mostrar para vocês como é que é feita essa ligação. Isso aqui é como se fosse uma pilha comum, tá? Que tem negativo, vocês podem ver aqui, ó. Tem negativo e tem também positivo, certo? É positivo com negativo, negativo com positivo. Vou mostrar para vocês como é que vai ser mais ou menos esta conexão aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, eu apenas vou mostrar como é que se faz. E depois eu já vou instalada no lugar no meu sistema solar para fazer o teste, para a gente acompanhar a carga de cada uma delas. Perfeito? Então eu tenho aqui as arruelas que vieram também junto, ó. Eu tenho aqui também as porcas, tá? Eu tenho aqui as porcas que acompanham estas células para formar essa tensão aí de 24 volts para trabalhar aqui. Então, informando, ela carrega rápido, né? Ela mantém uma carga muito superior às baterias comuns. Para vocês terem uma ideia, ela, segundo a Yinlong, com quem eu falei lá na China, eles têm, nessa fábrica lá, eles me informaram que o ciclo de vida útil dessas baterias são 25 mil ciclos. 25 mil ciclos. E para trabalhar com essas baterias, para fazer o carregamento delas, a gente vai usar, como eu falei aqui, ó, a nossa BMS. Só que a BMS tem aqui esse conector, que é exatamente esse aqui, que vai ser conectado ali, certo? E os terminais para cada uma delas, aqui, ó. Eu coloquei todas, né? Todas as conexões, vocês podem ver que tem um preto aqui, que é o primeiro negativo dessa célula, e depois vindo na sequência, todos próximos ao preto, né? Nessa ordem, vai ser conectados a cada uma delas emparelhado com estas barras aqui, que vai fazer as ligações. Então, acompanhe comigo agora, que eu vou fazer essa conexão para mais ou menos vocês terem uma ideia de como é que é feita, né, a montagem dessas células. Primeiro,
nós vamos colocar cada conexãozinha dessa, certo? Deixa eu abrir aqui, e aí para vocês acompanharem aqui, ao vivo e em cores. Então aqui, ó, elas estão cromadas, mas é de cobre, essas barras aqui, certo? Então vamos aqui. Primeiro vamos começar por essas aqui. Então vou fazer as conexões dessa. Então, se eu quero que sobre o mais no final, eu vou começar por aqui. Então eu tenho um menos, ó, pode observar, e tenho um mais. Então aqui vai entrar uma plaquinha aqui, uma conexão. Percebe? Já tem uma conexão. Como essa parte daqui, se vocês observam aqui, é parte de metal da conexão mais. E para ela não ficar fora da posição, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma arruela. Por isso que a quantidade de arruelas são menores. Então a gente vai colocar uma arruela aqui para ficar equilibrada na mesma linha da célula. Então eu já tenho aqui, vou pegar duas porcas. Essas porcas são de inoxidável, muito boa por sinal esse material, né? Não é aqui coisa de improviso. Então aqui, ó, percebem? Então aqui eu já tenho a primeira conexão, tá? Então observe, comecei com mais. Essa aqui é o pino que vai sobrar. Esse é o pino que vai sobrar, que vai ser o mais, tá? Então eu tenho aqui, ó, negativo, positivo. Do lado de cá, vocês podem observar, eu tenho menos e mais. Eu tenho que fazer uma conexão desse lado de cá. Então vou pegar uma arruela, vou colocar no lado negativo, porque é a parte mais baixa, né? E aqui eu introduzo outra plaquinha. Então percebe? Todas essas células precisam estar em série. Então se elas precisam estar em série, observe, eu já tenho aqui nessa conexão, mais, né? Menos com mais. Do outro lado, menos com mais. Tá? Aí eu volto para o lado de cá. Aí eu tenho menos com mais. Aí eu volto para o lado de cá, colocando todas em série. Menos com mais. No lado de cá, menos com mais. Eu já fiz a primeira série aqui das primeiras 6 células. Como eu não vou fazer, né, uma extensão assim muito grande, eu vou colocá-las uma por cima da outra, para poder fazer, né, o devido ajuste, certo? Então aqui, ó, vai ser, né, pegar uma arruela aqui. Então coloquei uma arruelazinha aqui e vem outra conexão, certo? E assim sucessivamente. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar aqui e depois a gente volta na segunda parte, beleza? Aqui, pessoal, nesta segunda parte deste mesmo vídeo, vocês já observam que eu fiz a conexão da nossa BMS e eu comecei a instalação dela, as conexões dos terminais aqui, ó. Você pode ver o negativo, fio preto, que começa exatamente aqui na BMS. Vocês podem observar aqui, ó, que você tem o primeiro fio, é o negativo, ó. Tá? Para facilitar a nossa compreensão melhor da instalação de cada fio desse, né? Desse rabicho aqui. Então aqui vocês podem ver que você já tem no negativo de onde virá a carga dos painéis, né? Os painéis solares virão pelo controlador de carga e será conectado aqui. Esses dois fios que vocês têm aqui é o mesmo fio, tá? É o mesmo fio, mudou de cor, porque esse negativo aqui, que é o azul, ele vai ser conectado aqui no negativo, bem como este outro preto, que é o negativo. Então os dois serão colocados em série, aliás, em paralelo, e vai ser conectado aqui no negativo desta célula.
Então, como é que funciona? Primeiro, eu conectei o preto e o segundo fio, vocês podem observar aqui, que é exatamente este aqui, ó. Pode observar que é este fio aqui, que é o segundo fio, que é o primeiro positivo. Olha para onde é que ele vai. Ele vai para o lado positivo do outro lado da mesma célula para manter a tensão de 2,3, manter o equilíbrio. E aí você me pergunta, Marcelo, mas eu preciso usar a BMS? Bem, a BMS ela é indispensável para nós mantermos as baterias com a mesma tensão. Cada célula dessa aqui manter com a mesma tensão. Entenderam? Então, como eu comecei aqui do negativo, e vocês podem ver a tensão do banco, ó. Depois que eu coloquei aqui, elas todas em série, olha a tensão que está. E é interessante, meus queridos, que essas células têm mais de uns 2 meses que chegaram aqui. Fora o tempo de mais de 70 dias, então já tem uns 90 dias que essas baterias, essas células chegaram. E eu não tinha montado ainda. Estou montando nessa ocasião para honrar o meu compromisso aí com vocês que são os assinantes do nosso canal. Então aqui você tem, ó, 27,2. Por quê? Porque eu tenho 12,2,3 volts e isso vai dar uma tensão de 27,6 volts, que é este pack, este banco aqui, com essas células de titanato de lítio, 25 mil ciclos. Então, como vocês observam, esses dois serão conectados aqui um ao outro. Vou colocar aqui depois um conector para parafusar aqui, certo? Então, no nosso próximo vídeo, eu já vou trazer ele já funcionando no sistema, ok? Para o vídeo não ficar muito denso, muito grande, né? Então, aqui eu tenho os dois que serão conectados aqui no negativo. Então, o primeiro fio, que é esse aqui, positivo, vai exatamente para o outro lado da célula, como eu mostrei agora, né? E assim sucessivamente. O segundo fio da BMS, que é este aqui, ó, para onde é que ele vai? Ele vai exatamente para esse lado de cá, para manter o equilíbrio dessa célula que já tem o conector aqui. E assim sucessivamente até o último fio. Se vocês observarem aqui, né, está um emaranhado muito grande de fios, eu vou organizar ainda. Mas vocês observam que o último fio é este aqui. Vendo aqui? É o último fio, ó. O último vai para onde? Veio aqui para o polo positivo, que receberá, não é, o conector do controlador de carga que vem dos painéis. Então será conectado aqui. Então essa BMS só serve para quê? Para manter a tensão equilibrada de cada célula dessa. Perfeito, meus amigos? Então, por hoje era exatamente isso. Estou mostrando aqui, né, esta montagem deste pack, dessas células aqui de titanato de lítio, que promete aí mais de 30 anos, né, usando de maneira adequada. Só são 40 amperes aqui este pack. E se a pessoa quiser aumentar, não é? Se compra mais 12, vai comprando até ter aquele pack de amperagem que lhe dê a autonomia desejada. Perfeito? Se você chegou até aqui é porque tem interesse nesse tipo de equipamento, nesse tipo de célula, que promete aí mais de 30 anos de autonomia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, ative aí as notificações através do sininho. Beleza, minha gente? Então aí a gente retorna em outro vídeo já com o sistema funcionando aqui, que é o meu sistema, que estou usando ainda essas baterias de automotiva. Beleza? Então, aquele abraço e tenham todos um excelente dia.